Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo no teu lar, com a tua família. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de adoração ao nome do Senhor. E agradeço muito a tua participação conosco em mais um culto e que possamos juntos, irmanados, em comunhão, prestar um culto ao Deus eterno e que esse Deus maravilhoso e bendito muito nos abençoe. Te convido a orar em nome de Jesus, invoquemos o Senhor em oração. Oremos. Soberano Deus e bondoso Pai, diante de Ti nos colocamos, Senhor, neste culto, no início deste culto. E em nome de Jesus falamos contigo, ó Deus, te agradecendo por tão maravilhosa, rica e sublime oportunidade que nos concedes de prestar um culto a Ti, por sentir a Tua presença e a Tua companhia, nossa gratidão. Por cada vida que conosco participa desse culto, eterna gratidão. Pela vida da Tua igreja, Senhor, nossa gratidão. Fica conosco, receba esse culto no Teu trono de glória, que ao final dele possamos de fato nos sentir abençoados e justificados por Ti, na plena certeza e convicção de que a Ti, e somente a Ti, prestamos um culto. Fica conosco, perdoa, pois de graça os nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti, e obrigado por tudo. Em nome de Jesus te suplico e te agradeço. Amém e amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo 67. Salmo de número 67, diz o título: O reino de Deus abrange toda a terra. Salmo 67, diz assim a Bíblia, a bendita, eterna, santa e atual, sempre atual, palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Glória a Deus. Louvem-te a Ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a Ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Bendito seja Deus. Versículo 7 termina assim o Salmo: Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua santa e bendita palavra. Que as misericórdias do Senhor, como diz o salmista aqui, estejam sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre todos nós. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra, como diz o salmista, para que todos conheçam a salvação, ouçam falar da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tenham conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então a terra dará o seu fruto, diz o salmista, e Deus nos abençoará. E ele reitera: Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, que Deus te proteja, que você possa sentir de fato abençoada por Deus. Que a tua família seja abençoada,
Que a nossa família seja abençoada. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. Louve a Deus com alegria. Participe do culto com devoção, com reverência, sabendo que estamos cultuando o Deus do céu, o único Deus verdadeiro, o Deus eterno. Que Ele continue, de fato, abençoando tua vida, teu lar, tua família, cada um de nós. Assim seja. Amém. És o livro que traz a paz, és o livro que satisfaz meu viver aqui. Sem ti, sou um ser que não tem prazer, sou um barco a perecer neste mar sem fim. Bíblia é de Deus a inspiração, és quem mostra a salvação para o vil pecador. Bíblia, és a fonte de vida e amor, és quem mostra o Salvador para o mundo sem paz. Bíblia, tuas páginas me dão prazer, só em ti posso eu vencer todo mal aqui. E tu guia sempre o meu andar e prossigo a caminhar para o céu de luz. Bíblia é de Deus a inspiração, és quem mostra a salvação para o vil pecador. Bíblia, és a fonte de vida e amor, és quem mostra o Salvador para o mundo sem paz, para o mundo sem paz, para o mundo sem paz. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar.
tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Paz do Senhor, vamos adorar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie,
tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu, Senhor. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez essa noite, já ouvimos os hinos, já louvamos ao Senhor, já também oramos e vamos continuar o culto, ouvindo a palavra do Senhor, o que Ele tem para nós esta noite, para edificação nossa, para alimento espiritual. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, é na Tua presença que nós estamos, Senhor. Agradecido, ó Deus, por mais um dia que nos concedeste. Estamos aqui para Te louvar, Te bendizer, Te adorar e ouvir a Tua palavra, o que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade que temos de falar contigo e ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Obrigado por nos dar Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós podemos ter o direito de estarmos lá no céu juntamente contigo, Senhor. Ao dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, que possamos estar firmes cada dia mais nos teus caminhos, Senhor, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo te pedimos e muito mais te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus, usa-nos nas tuas mãos, Senhor. Amém. Nós vamos começar falando a palavra de Deus, mas sobre semente. E a Bíblia fala, né? Nós conhecemos sementes que estão dentro das frutas. Todos nós, né? Quem gosta de fruta e come, sabe que dentro das frutas tem semente. A gente retira as sementes das frutas e plantamos. Quem gosta de plantar, eu gosto muito de plantar sementes de frutas. E plantamos cada uma conforme a sua espécie. Basta uma semente por vez. Às vezes nós colocamos mais, nasce e temos que separar, porque uma semente ela vai germinar quando chega na terra, e depois ela cresce e mais tarde dá fruto. E esse fruto que essa semente deu, ela dá muitos frutos. Nós sabemos as sementes que dão mais frutos, né? Melancia, mamão, e várias frutas que dão bastante semente. Outras dão pouco, mas cada uma tem semente. Então, às vezes nós plantamos e demora para germinar, conforme a terra, se nós adubamos, cuidamos, nós plantamos a semente e ficamos esperando ela germinar, crescer e dar frutos. Mas a nossa esperança é que germine, cresce e depois dá fruto. A nossa esperança, quando eu planto, e os irmãos que têm essa experiência, planta, a gente fica todo dia ali, né, vendo. A gente não vê o crescimento dela, é coisa impressionante. A gente não vê, né? Planta, dali uns dias ela começa a germinar. E quando cresce, a gente não vê o crescimento dela, mas ela cresce. Então, nesse fruto há muitas sementes. Nós já falamos do melão e outras frutas também. Assim é a natureza, o que Deus criou. Agora, passando, falamos da semente, e a Bíblia fala que a semente é a palavra de Deus. E, referindo agora na nossa vida espiritual, temos que plantar a semente que é a palavra de Deus.
A cada dia que temos oportunidade, não vamos perder a oportunidade. E a oportunidade nós temos. Há muita terra para plantar. Plantar a palavra de Deus, plantar no coração do homem, da mulher, da criança, dos jovens, às vezes até dos anciões. Temos que plantar a palavra de Deus. Jesus, na terra, quando ele estava aqui na terra, ele chamou os discípulos e ele disse no final: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Foi palavras do próprio Jesus. Então, estava na função dos discípulos pregar a palavra. Os profetas e os demais que tiveram antes de nós. Agora é a nossa vez, irmãos. E sabemos que temos que plantar rápido para que cresça, que dê fruto, porque Jesus está voltando. É o tempo de plantar. Todo dia é tempo de plantar. Às vezes nós vamos no mercado, vamos em lugar que nós estivermos, às vezes até no médico, devemos levar um folheto, dar a palavra de Deus. Se tiver oportunidade, nós falamos. Senão, nós damos o folheto da palavra de Deus e ela por si mesma fala. Que a gente vê tantos testemunhos que a pessoa às vezes até jogou fora, outro passou, pegou, que é a semente, que é a palavra de Deus. Então, nós não devemos perder tempo. Todo dia pensa, se tiver uma oportunidade de falar com alguém, né? Às vezes a gente vai até no mercado, dá para o caixa ali, eles agradecem, na hora não lê, quando vem entregar alguma coisa na nossa casa, quando conversamos com um vizinho, com um parente, não vamos deixar só essas coisas banais, as coisas daqui da terra. Vamos plantar a semente da palavra de Deus. Aqui em Marcos, Lucas, que está escrito em Marcos, Marcos 4, Mateus 13 e Lucas 8. Essa palavra que nós vamos ler agora, do semeador. Eu acho tão linda essa parábola que Jesus falou com os seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus. E é para nós essa palavra. É um alerta para que possamos despertar e plantar a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo. Então, está escrito assim, em João, capítulo 8, versículo de 4 a 15. É conhecida, mas temos que estar sempre atento à palavra de Deus. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele, Jesus, gente de todas as cidades, disse por parábolas. Aqui começa. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sob pedra, nascida, secou-se porque não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse, agora ele vai explicar qual é a palavra. Os discípulos perguntaram para ele, então ele disse assim: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa é, pois, a palavra da parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. Aqui ele está explicando a semente, aonde ela cai. Eu vou repetir aqui. E as que são, essas, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho,
Esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E o que estão sobre a pedra, estas são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a outra caiu entre espinhos. Essas são as que ouviram e, indo por diante, são sufocadas com cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão frutos com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que ouviram a palavra, conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmãos, está bem claro aqui a palavra. Então, nós temos que semear. Isso é o nosso dever. O crescimento quem dá é Deus. Então, a nossa parte é semear. Ou falar com alguém está doente, você tem um vizinho que pode visitar. Não vamos só lá falar as coisas que não deve, vamos deixar a semente plantada no coração. Porque quem dá é o Espírito Santo que convence o pecador. E quem dá o crescimento é o Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, a ordem é plantar a semente, a palavra de Deus, para que possa cair numa boa terra. Porque, às vezes, nós damos a palavra, a pessoa ouve, lê, e como diz, cai no caminho onde não tem raiz. Está tudo escrito ali, se os irmãos quiserem ler de novo, podem ler, porque é a palavra de Deus e é maravilhoso. Um dos três, só João que não escreveu, mas está bem claro nos 3 evangelhos, para que nós possamos seguir e pôr em prática em nossas vidas. Em Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 11:6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A ordem é semear. Nós devemos, como eu disse, a tempo fora de tempo. De manhã a gente pode semear, à tarde também. Nós não sabemos quando a semente cai, se ela germina logo. Às vezes passa quantas pessoas que ouvem a palavra, está na igreja e ainda não teve aquele encontro verdadeiro com o Senhor, até que a semente germina. A Bíblia fala que nós devemos plantar a semente, as coisas boas no coraçãozinho das crianças. Às vezes tem muitos que se desviam. A Bíblia diz que nós devemos estar plantando no coraçãozinho deles, os pais levando para a igreja. É plantando no coraçãozinho. As palavras que nós falamos, nós estamos plantando, irmãos. Se é palavras boas, estamos plantando coisas boas. Se são palavras que desagradam a Deus, a semente depois, o resultado não é bom. Então, vamos semear. Hoje vocês vão ouvir muito sobre semear. Semear a palavra de Deus. Porque é tempo de nós sairmos ao encontro dos pecadores, daqueles que ainda não teve aquele encontro verdadeiro com Deus. Em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Aí isso é para nós. João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos repetir. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós que aceitamos Jesus, que a semente já germinou, a nossa obrigação agora, o nosso dever é lançar a semente aos outros. Mas diz aqui que nós não pecamos. Não é que nós não somos pecadores. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Mas não devemos estar pecando. Quanto mais a gente
não está na presença de Deus, nós pecamos. Mas quando nós já aceitamos, a semente está lá dentro, a palavra está bem clara. Então nós não vivemos em pecado. E quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, não devemos fazer mais. O próprio Jesus disse para aquela mulher pecadora que foram levar os pés dele. Ele falou, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Vai e não peques mais. Vai e não faça isso de novo. Porque às vezes a gente pede perdão para uma pessoa, precisa pensar muito bem. Mesmo para Deus, que que nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. E às vezes cometemos de novo, não é assim. A gente arrepende, o arrependimento mesmo, e o perdão que Deus dá, nós não devemos repetir mais aquele erro, porque a semente está dentro do nosso coração. E nós devemos andar na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Em Gálatas 6, de 7 a 8, Paulo nos exorta assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não erreis, vai procurando, procura não errar, procura não pecar, porque diz, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O mundo fala, né? A gente semeia e depois recebe. Mas aqui é a palavra de Deus, Paulo nos exortando. Ele diz assim, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então vamos semear o que é bom. Já estamos vivendo no Espírito. A Bíblia fala que nós estamos ultimamente vivendo no Espírito. Então estamos aqui, estamos vivendo aqui. Mas não podemos fazer as coisas daqui desse mundo, que todos nós sabemos que está de cabeça para baixo. O pecado está pior, já disse isso, que é pior de Sodoma e Gomorra. A gente quase não sai, só sai para a igreja, mas quem toma condução, quem anda pelas ruas, diz que o pecado tomou conta. Então, nós temos que ficar alerta, vigiando, porque Jesus, qualquer hora desta, ele vem. Quando Sodoma e Gomorra estavam em pecado, que subia na narina de Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Agora é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem a semente já no coração, procura não pecar, procura fazer a vontade de Deus, viver em espírito. O que é viver em espírito? Agradando a Deus. Porque na carne nós nunca conseguimos agradar a Deus. Vamos semear o que é bom. Já vivemos no espírito. Já estamos perdoados por Jesus. Nós somos nova criatura. Então, Deus fez a aliança entre o homem e ele. E ele já nos chamou, já nos orientou o que devemos fazer. Então, irmãos, vamos semear, porque nós já estamos, a nossa salvação já garantida se andarmos no caminho, que a semente já está dentro de nós. Mas nós temos que programar, semear a cada momento. Não falta, eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, se você quiser semear. Os parentes, mas ele não tem salvação, mas ele está muito errado. É esse que nós devemos procurar e falar. Eu pedi a Deus que alguém, que seja um canal, que seja, às vezes não é nós que vamos levar a palavra, mas o nosso testemunho vale muito também, irmãos. Vale muito. Porque eles têm que ver em nós Jesus Cristo. Jesus Cristo, a nossa vida, para que eles possam mudar também. Em Coríntios 37, 15, 37 e 38, diz assim, e quando semeais, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e cada semente a seu próprio corpo. Então, nós devemos semear no Espírito. O que é? Levando a palavra. Porque dentro de nós tem quem está ouvindo e não conhece ainda, não sabe o que a gente está falando de semente, mas vai para Jesus, fala, Jesus, eu quero
me deram uma vez, me falaram de ti. Eu quero fazer essa experiência na minha vida. Eu quero aceitar como o meu único e suficiente Salvador. E eu quero germinar. Eu quero que essa semente dentro de mim germine. E através de ti, que está ouvindo, pode muitas pessoas chegarem a Deus. Eu falei que a semente é uma. Nós plantamos uma semente e dessa daí vai germinando, vai crescendo e vai dando fruto. Então, quando semeais, não semeais o corpo. A gente não semeia já a árvore, né? Semeamos a semente, o grão, e vai dando o crescimento. Mas Deus dá o corpo conforme. Cada um, a semente cai, ele vai trabalhar conforme Deus assim permite. Paulo ainda disse em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Paulo plantou. Nós sabemos o quanto Paulo sofreu plantando a palavra de Deus, abrindo igrejas. Lá no Velho Testamento Novo Testamento tem muitas igrejas que falam na palavra de Deus que Paulo abriu e deixou lá, porque ele foi preso depois. E aí ele mandava as pessoas, ele escrevia para aqueles que estavam à frente do trabalho, para que continuasse plantando, continuasse pregando a palavra de Deus. Então ele diz, eu plantei, ele plantou. Apolo era um que cuidava da igreja e regou. O regar o que é, irmãos? Quando você tem oportunidade, aquela pessoa que você falou de Jesus, às vezes a gente nem vê mais. Às vezes é numa condução, no mercado, você não vê mais. Mas ora pelaquela pessoa, para que Deus mande alguém para que regue. Regar é continuar falando da palavra de Deus. Quando você der o folheto, fala para ele, leia a palavra de Deus. Pode até citar alguns textos que é mais claro, que a pessoa pode até entender. E essa pessoa rega. E quem dá o crescimento é o Senhor. O Espírito Santo trabalha naquele coração. Quantos que nós já vimos? Ele detestava a palavra de Deus e hoje está anunciando. A palavra de Deus está plantando agora. Então, além de tudo, devemos semear. E a receita aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26. Presta atenção o que nós devemos semear, além da palavra de Deus, para que possa crescer nos corações. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26. Em cima, lá está escrito as más sementes, que se nascer, germinar, é terrível. Começa do 16, mas eu vou ler aquelas que podem produzir frutos bons. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É semear o amor, irmão. Quando alguém vem nervoso, o que você puder fazer por amor ao próximo, você está plantando a semente da palavra de Deus. A paz, que é tão importante. A pessoa pode ter saúde, mas se não tem paz, se você vê que alguém está atribulado, não está em si porque não tem Jesus, que nós passamos lutas, dificuldades, às vezes vem tempestade tão grande na nossa vida, mas nós temos aquela paz que só Jesus pode dar. Então, nós transmitimos a alguém que está aflito, que está passando por momentos difíceis, isso é plantar. E eles vão nos ouvir, se a gente fala pelo Espírito. Então, a fé, a bondade, a fé nós devemos conservar. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A mansidão, a temperança. E depois ele disse assim, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros.
invejando-vos uns aos outros. Aqui a receita está aqui, irmãos. Lê de novo, relê de novo e deixa sempre no seu coração. E nós assim, nós vamos plantando a semente e às vezes nós vemos até o fruto nas pessoas com que nós plantamos. Terminando aqui em Provérbios 6, 16 e 19, Provérbios 6, 16 a 19, diz assim a palavra de Deus. Provérbios 6, 16 a 19. Em todo quanto andamos, Provérbios 6, 16 a 19. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. O 19 diz assim: e testemunha falsa que prefere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Quer dizer, às vezes nós semeamos, não é só coisas boas, às vezes fazemos com contenda entre os irmãos. Isso aí diz que Deus aborrece, abomina. Então você sabe o que é para fazer e aquilo que não é, que a palavra de Deus é que nos ensina. Por isso é bom ler a palavra de Deus, para nós termos crescimento espiritual, para um dia estarmos lá com o Senhor, na presença dEle. Tem um versículo que diz, um corinho que diz assim, a gente ensinava para as crianças, e é para adulto, né? Que a gente depois é gostosinho de cantar. Não sei se vou lembrar direitinho, mas eu vou cantar só a primeira parte. O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor, um amor muito profundo, dei amor a todo mundo, ainda tenho amor para dar. Plantei amor, um amor muito profundo, dei amor a todo mundo e ainda tenho amor para dar. Devemos nunca deixar perder o amor que vá em nossos corações. Vamos semear, irmãos, o que é bom, para que assim nós possamos agradar ao Senhor. E aqui eu peguei, não sei aonde, mas como eu gosto de plantar e colher, eu escrevi assim: uma colheita se faz de uma semente. De uma colheita a gente faz uma semente. Semeie o bem e colherás bons frutos. Que Deus possa nos abençoar. Nós plantamos uma semente e ela que vai germinar. Comece a plantar. Planta, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, meu Senhor, em tua casa. Eu vim te agradecer pela bênção recebida. Há quanto tempo eu vinha te pedindo, contigo insistindo, a oração foi respondida. Parecia que estava tão difícil e até impossível esta bênção eu recebi. Mas tu, ó meu Jesus, o
poder. Seja glorificado sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvamos a Deus, ouvimos a sua palavra, tivemos momentos de oração, de comunhão com o Senhor. E agora, no final do culto, eu uma vez mais convido a Ti para que juntos oremos, invoquemos ao Senhor em gratidão, com súplicas porque carecemos do Senhor, com intercessões, intercedendo pelas vidas necessitadas. Invoquemos ao Senhor em oração, no nome de Jesus. Oremos. Sublime Deus e nosso Pai, uma vez mais neste culto diante de Ti estamos em oração e sempre o fazemos no nome bendito de Jesus Cristo. Te agradecendo, ó Deus, pelo que Tu és e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas. E suplicando de Ti a Tua bênção, porque precisamos de Ti, necessitamos de Ti, carecemos de Ti, Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Somos dependentes de Ti. Venha de encontro às nossas vidas, ó Pai, suprindo cada uma de nossas necessidades, solucionando os problemas, orientando as nossas vidas, abrindo as portas, direcionando, curando as enfermidades, capacitando-nos, usando-nos em Tuas mãos. Dá-nos a Tua bênção, santifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, dá-nos a Tua bênção e nós Te agradecemos. Visita também, eu intercedo aos necessitados, aqueles que estão nos hospitais, em pronto-socorros, nas UTIs, CTIs, em centros cirúrgicos, em triagens, em enfermarias, em leitos de dores. Ó Pai amado, visita, cura, restaura, salva, opera maravilhas no nome santo de Jesus. Visita aqueles que também estão nos leprosários, nos manicômios, no fogo selvagem, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão em situação de rua. Ó Deus, opera maravilhas, salva, liberta, transforma, dê o lar e faça a obra no nome bendito de Jesus. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti. Fica conosco e obrigado por tudo. É o que eu te peço. Sobretudo te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor e o Redentor da Igreja. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa e redentora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória registrado está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade linda, extraordinária, possa ser marcante em cada momento das nossas vidas. Uma vez mais eu te agradeço. Agradeço muito a tua participação conosco e convido a ti e a tua família a participar das atividades na igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76, com a permissão do Senhor, aos domingos, 7 horas da noite, culto de louvor e adoração a Deus, com a ministração da palavra do Senhor, com orações, com louvor. Participe conosco. Você e sua família são convidados e será uma grande honra tê-los conosco participando do culto a Deus. Também, terça-feira, 8 da manhã, momentos maravilhosos de oração, ministração da palavra, louvor e adoração a Deus. Participe conosco, terça, 8 da manhã. Também estamos sempre com a permissão do Senhor, o nosso Deus, no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Que o eterno Deus possa continuar ricamente abençoando a tua vida, teu lar, tua família, a cada um de nós.
Um forte e grande abraço a ti e tua família. E fique sempre desfrutando dessa paz extraordinária, inigualável, inaudita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Amém.